Hello students, I am Cássia, your English teacher. Olá alunos, eu sou a professora Cássia, professora de inglês. Quarto ano, hoje nós vamos dar início à unidade 8, capítulo 2, que no nosso livro está na página 152. A nossa última unidade do nosso último capítulo, e nós vamos falar sobre animals, life cycles, círculos da vida. E a gente já tem uma ideia do que a gente vai falar, porque eu estou vendo aí uma larva, uma borboleta. Sim, nós vamos falar sobre o ciclo da vida da borboleta. Olha que interessante. A life cycle describes the change all living things grow through during their lifetime. O ciclo da vida descreve o que vai acontecendo durante a nossa vida, coisas que vão acontecendo durante a nossa vida, no nosso tempo de vida. What are cycles? What are these changes in your opinion? O que são ciclos? Você precisa ter essas mudanças na sua opinião? É sempre bom mudança, gente. Às vezes é difícil, às vezes é complicado. A gente não está esperando por mudanças, mas mudanças temos que encará-las como coisas boas. E aqui, pessoal, tem um RA para vocês sobre o ciclo da Butterfly Monarch, a monarca borboleta, borboleta monarca. E aqui, pessoal, a gente tem as fases dela. Número 1, egg, que é o ovo, né? Número 2, a larva. Número 3, a pupa, que é o casulo. E número 4, ela está uma linda borboleta. Lembrando que nem toda larva vai virar borboleta, mas toda borboleta um dia foi larva. Nesse textozinho pequenininho, nós vamos trabalhar a sequência de tempo. Primeiro, depois, por último. Vamos trabalhar tudo isso em inglês. Vamos começar. O texto vai falar justamente sobre o ciclo de vida da borboleta monarca. Aqui está dizendo que é um ciclo de 4 estágios, né? 4 estágios de vida dela. O primeiro que nós vamos colocar, olha aí, primeiro, a borboleta fêmea coloca ovos numa folha. E a caterpillar ou larva, tem esses dois nomes, a gente conhece muito mais por larva, vai crescer dentro desse ovinho. E a árvore, com o passar dos dias, vai eclodir, né? Os ovos vão abrir e aí vão sair de dentro as suas larvinhas. Olha aqui. Depois, next, a caterpillar ou a larva está com muita fome e ela vai comer o tempo todo. Ela vai crescer bem rápido, mas a pele dela não. E ela vai continuar crescendo. Geralmente elas vão continuar comendo e crescendo, de 2 até 4 semanas. Depois, olha aqui, ó, then, mais ou menos a pupa ou a crisális, elas vão aparecer, né? A larva, ela vai virar a pupa, a crisális, mais ou menos de 1 a 2 semanas. Então, ela vai ficar naquele casulozinho, protegida por 1 ou 2 semanas. Finally, a pupa vai começar a se quebrar e vai sair uma nova borboleta. Só, gente, que por umas 2 ou 3 horas, as asas dela vão estar um pouco molhadas e fica difícil para ela voar. Mas depois disso ela vai voar livre, leve e solta. Geralmente uma borboleta dura de 2 a 6 semanas. Lembrando que durante essas 2 a 6 semanas ela vai deixar muitos ovinhos por aí,
para virarem larva, para virarem casulos, para virarem borboletas. Aqui, pessoal, fica fácil, né, a gente colocar a numeração. Quem vem primeiro, quem vem segundo, quem vem em terceiro, né? Diminuir aqui para vocês. Ó, a gente vai ter aqui, ó, número 1 vai ser o egg, igual como tem no nosso joguinho do RA. Depois, ó, número 2, a gente vai ter aqui em cima a pulpa. Vou botar aqui no meio para vocês ficar até melhor. É o egg, tá bem aqui embaixo. E 2 é aqui, ó, a pulpa ou a crisális. Perdão, aqui é o 3. O 2 é a larva. E o 4 é a butterfly. Egg, 2. Larva, 3. Pulpa e 4 a butterfly, ó. Seria bem aqui no meio, ó. 2, 3, 4 e 1. Nós falamos hoje, pessoal, na nossa gramática, a respeito de time sequences, sequências de tempo, uma sequência de eventos, né? E aqui a gente vai falar sobre 5 stage sequence, uma sequência de 5. Nós vamos ter aqui first, ele vai se traduzir por primeiro. Next traduz por depois, ou então próximo. O then você vai traduzir ele para depois. Mas nessa sequência, next, then, próximo, depois. Vou até trocar só por próximo, para ninguém errar. Isso aqui é o próximo. After that, a tradução vai ser depois disso. E finally vai ser finalmente, ou a tradução de fim, acabou. Ele é o último, tá? A mesma situação. Então, quando eu for contar uma história, eu vou contar utilizando first, depois second, depois then, depois after that e depois finally. Exatamente como a gente viu no ciclo da borboleta. Aqui embaixo tem exatamente isso. Só que ele só resolveu usar 4. Ele usou o first, ele usou o next, usou o then. Ele não quis usar, mas caso eu quisesse, after them seria já exatamente aqui numa outra linha, né? Caso tivesse. E finally sempre vai ser o último. First é o primeiro e finally é o último. Não tem como errar nessa sequência de tempo. Se eu só tiver 3 linhas, 3 tempos, eu vou usar first, eu vou usar finally, e nesse aqui do meio eu posso utilizar next, eu posso utilizar then, ou eu posso utilizar after that. Eu que escolho, porque eu só tenho 3 linhas. Se eu tiver 4 linhas, eu posso utilizar esse aqui, first, next, then and finally. Ah, mas se eu tiver só 2 linhas, se eu só tenho 2 linhas, eu só uso first e finally. A sequência de tempo, ela segue literalmente essa ordem aqui, ó. Do primeiro ao último. E se eu tiver 6 linhas para escrever? Aí você repete um desses 3 na sequência. Se eu escrevi next, eu só posso escrever them e after that.
Eu não posso vir escrevendo e voltar para next, não, tá? Gente, por hoje ficou esse texto, né, sobre a monarca butterfly, né, a borboleta monarca. Fizemos o ciclo da borboleta e nós vimos aqui a fundo como utilizar a sequência de tempo, né? Temos até 5 palavras para utilizar numa sequência de tempo. Fica para casa vocês fazerem essa próxima questão, que também é a respeito de time sequence, sequência de tempo. Eu tenho 4 linhas, quais são as que eu vou utilizar, tá? Até a próxima aula, boas tarefas e bye bye!